A palavra de Deus, no capítulo 1 de Gênesis. Amém? Gênesis, capítulo 1. Assim está escrito no último versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Amém? Quero convidar você a orar por você mesmo, orar por toda semelhante aqui, pelo irmão em Cristo, por mim, para meditarmos posteriormente na palavra de Deus. Eterno Deus, venhamos depois de Deus ter criado toda essa terra, todo esse universo, muitas coisas aconteceram na história, muitas coisas ainda irão acontecer. O Senhor via esse momento na história. O Senhor é o único que conhece o ontem e o amanhã como se fosse a mesma coisa. Em sua onisciência, ó Deus, o Senhor nos via nessa noite. E em tua graça, o Senhor nos permitiu viver até aqui. Aqui estamos, Deus. Estamos diante de Ti, movidos pela fé. No nome de Jesus Cristo, nós saímos de nossos lares, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com os nossos pecados. Mas a nossa motivação, Senhor, é culto a Ti. É bom estar aqui. É bom estar diante da Tua presença e saber que tudo isso que acontece nessa noite aqui é resultado da Tua graça para conosco. E a tua misericórdia se renovou para comigo e para com cada um de nós. Deus, mais uma vez eu lhe peço que perdoe os meus e os nossos pecados. Nos aceite, ó Deus, diante da tua presença e para conosco pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Sentem, irmãos, por favor. Mais uma vez, a paz seja Deus. Estou feliz de estar com vocês nessa noite, mesmo em meio às minhas limitações. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu quero contar com a sua atenção para nós refletirmos sobre o seguinte tema nessa noite: de um extremo ao outro. De um extremo ao outro. Irmãos, todos nós temos um arquivo na vida. Ou é um arquivo que a gente tem na nossa memória, que nem sempre a gente consegue encontrar todas as coisas que queremos, ou um arquivo em nossa casa, um armário, onde a gente guarda alguma coisa. Mas quando você olha para o arquivo da vida, para você que está aqui nessa noite, independente da sua idade, quando você olha para a tua história, o que você lembra? Pense comigo. Quando você olha para a tua história de vida, você que tem a minha idade, 50 anos, você que tem entre 13 e 14 anos de idade, do que você se lembra? Com certeza, você se lembra de muitas coisas, mas não se lembra de tudo. Eu me lembro de muitas coisas. Quando eu olho lá para a década de 70, começo da década de 70, ali 69, 70, a minha mente lembra algumas coisas ali. Mas onde eu quero chegar com esse assunto de hoje? Porque eu estou começando a falar de mim e de um extremo ao outro.
O ser humano, ele é criado, ele foi criado, ele é criado para a glória de Deus. É importante que você que está aqui nessa noite, não importa a sua condição hoje, se você, dentro da estrutura familiar, você é o pai, você é o filho, você é o esposo, a esposa, você é o avô, você é a avó, o neto, você tem que entender que você foi criado para a glória de Deus. Mas quando a gente olha para o arquivo da vida, nós vamos perceber que essa ideia de Deus parece que fugiu. Muitas ações minhas, e eu não vou falar aqui quase nada da minha história, já falei muito, não preciso falar hoje. Muitas coisas que eu fiz em minha vida, que vai voltando na história, não tem nada a ver em viver para a glória de Deus. Muitas coisas que eu fiz. Eu vou citar uma para vocês que eu nunca falei aqui, se não falar agora. Acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade. E vira e mexe, irmãos ligam de irmãos, né? Negócio esquisito, mais liga. E eu e meu irmão se entendemos, eu fiquei nervoso. E eu peguei uma roda de bicicleta e joguei nele. Ainda bem que não acertou. Se tivesse acertado, eu não tinha que ter aqui. Quantas coisas você já fez quando ficou nervoso? Quantas besteiras você já falou quando ficou nervoso? Quantas coisas? De um extremo ao outro. Como eu quero pegar o início da história, e aí é muita coisa, o capítulo 1 de Gênesis, quando Deus finaliza as coisas que Ele criou, céus e terra, entre as coisas que Deus criou está o ser humano, Deus termina e alguns anos depois, um tempo depois, Ele inspira Moisés a escrever algo para mim, para a sua compreensão. E quando Deus termina o sexto dia, Ele diz que tudo era muito bom. Entre as coisas boas, entre esse tudo bom, estava o ser humano. O ser humano foi visto por Deus como uma coisa boa. É o extremo. Pensa lá no começo. Quando Deus olha para o ser humano, Deus diz: é bom. É bom. Não é bom só o sol, a lua, as estrelas, a água, a natureza em geral. É bom o ser humano criar algo bom. O tempo foi passando, e a Bíblia não nos relata quanto tempo passou. A verdade é que a procriação entra em ação. Deus criou o ser humano com o dom da procriação. E eu não preciso ser específico aí. Olha o que vai acontecer em Gênesis 4. Abra Gênesis 4, por favor. Em Gênesis 4, no versículo 9, está escrito assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Essa pergunta de Deus, não é que Deus não sabia o que tinha acontecido. Deus sabia literalmente, em detalhes, o que Caim havia feito. Mas Deus, ele conversa com Caim. Deus não chega julgando Caim. Deus não chega destruindo Caim. Deus chega perguntando: aonde está seu irmão? Resposta de Caim a Deus: não sei. Olha para você mesmo. Quantas vezes você disse não sei sabendo? Quantas vezes eu e você fugimos da verdade? Quantas vezes?
vezes eu e você olhando para esse texto aqui, o texto continua, olha, acaso sou eu o guarda do meu irmão? O Caim chega ao extremo aqui, perigoso. O ser humano, pensa no ser humano agora, não exatamente o nome Caim. O ser humano Caim não pensa assim no nome, mas o ser humano pergunta assim para Deus: sou eu que guardo ele? Como que dizendo, está brincando comigo, Deus? Vem lá, cadê essa história? Eu não sei onde o fundo da terra está, eu não sou o guarda dele, o problema é seu. Já mentiu para sua mãe? Vamos lá, vamos lá de novo. Todo mundo aqui dentro, em nome de Jesus. Quem já mentiu para a mamãe diz amém? Amém. Deu para entender? A mentira é ocultar uma verdade que muitas vezes os seus olhos não conseguem esconder. Mas eu e você nos tornamos tão maus que a gente chora para tentar provar que é verdade. O que era bom se tornou extremamente mal. O que era bom se tornou mal. Olha o capítulo 6 de Gênesis. Versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem, ou seja, do ser humano, capítulo 6, versículo 5, que o homem, olha, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má quando? Continuamente. É como se Deus olhasse para o ser humano e de uma forma contínua ele via no ser humano a maquinação do mal constantemente. Aqui não é só ação, irmãos, aqui é o projeto. É como se Deus olhasse para o ser humano e falasse assim: o ser humano só pensa no mal, o ser humano só pensa na maldade. Aí eu tento entrar na história, eu olho lá para o começo e eu tento imaginar 6.000 anos. Não importa o que os homens da ciência dizem, mas eu tento imaginar 6.000 anos, até que eu entro na história e eu vejo o quanto eu me tornei mal, o quanto nós nos tornamos maus. Isso é tão sério que muito tempo depois, olha o que vai dizer Oséias. Oséias capítulo 4. Você passa o livro de Daniel, você vai chegar em Oséias. Amém? Capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Se você ligar para Gênesis capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora ele está dizendo aqui, Deus está dizendo que ele tem uma contenda com os habitantes da terra. E o texto continua: não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus aonde? Na terra. Aí eu faço uma pergunta: será que você e eu conhecemos a Deus? Por favor, pense comigo, você que está aqui nessa noite. Será que nós conhecemos a Deus? Ou será que nós
que eu estou compartilhando com vocês nessa noite, eu tive que pensar em mim, primeiramente. Não é pensar só em Caim, Adão e Eva, mas pensar em mim. E eu quero que você pense em você um pouquinho. Há quanto tempo nós frequentamos templos religiosos? Há quanto tempo você sai de sua casa? Nós saímos de nossos lares, adentramos a um templo, cantamos, oramos, pregamos, ouvimos, choramos e voltamos para a nossa rotina de vida e parece que nada mudou. Por quê? Porque, creio eu, assim compreendo que boa parte de nós que estamos aqui nessa noite, e boa parte, muitas pessoas que estão em outros templos no mundo, eles herdaram costumes religiosos. Por favor, entenda o que eu vou dizer a você nessa noite, em nome de Jesus. Existem ações que nós fazemos na nossa vida religiosa que é mais um costume do que um princípio de vida. Por exemplo, a igreja precisa orar, amém, irmãos? Amém? Mas orar quando? Orar na semana de oração. Orar nos 100 dias de oração. Orar no sábado de manhã. Orar no sábado à noite. É isso que a gente pensa. Mas biblicamente, deixa a Bíblia diz. A Bíblia diz orar sem cessar. E aí, os nossos programas é que nos motivam a orar. Não é o nosso estilo de vida que nos leva a orar. Por que não há mudança, cara? Por que muitas vezes, infelizmente, nós estamos vendo que muitos filhos cristãos ou espíritos religiosos estão se tornando mais rebeldes que os filhos do mundo? Por que muitos lares cristãos estão tendo discórdia diária? Por que tanto divórcio? Por quê? No meio da igreja visível. Por quê? Nesse último tópico, olha por quê tanto divórcio. Mateus 19. Amém? Resumindo, os homens, os escribas, os fariseus perguntaram para Jesus acerca do divórcio. Olha o que vai dizer o texto. Versículo 4. Respondeu-lhes ele: não esses que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Aí a gente tem a primeira vez. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe quem? 7. Perguntaram-lhe: então por que Moisés mandou Moisés dar carta de divórcio e mandá-lo embora? Respondeu-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permiti mandar embora vossas mulheres, mas no princípio, juntos, no princípio, lá no começo ele está dizendo, não é assim, mas hoje é comum, é natural. Mas por causa do quê? Por causa da dureza do coração. Ou seja,
os nossos corações, eles não se inclinam à vontade de Deus. Não sujeitamos ao que Deus quer. Mas como o nosso tempo, a falar tanto sobre esse assunto nunca dá, porque esse tipo de trabalho é esse, você entendeu? Olha quem disse o sábio, aí Eclesiastes, por favor. Eclesiastes 7. Amém? O sábio procurou algumas coisas e ele chega a uma conclusão depois de procurar tanta coisa. Olha o que ele vai dizer no versículo 29. Isso não somente achei. 7 de Eclesiastes, versículo 29. Isso tão somente achei. Deus fez o homem reto. Amém, irmãos? Vocês acharam aí? Deus fez o homem reto. Essa palavra reto tem a ver com justiça. Deus é um justo. Deus fez o homem assim. Ou seja, essa palavra está dizendo que o homem no começo ele tinha a característica de Deus. Moisés vai dizer no capítulo 32, versículo 4 de Deuteronômio, que Deus é reto. E é por isso em Gênesis capítulo 1 que Deus nos fez semelhante a Ele. E o homem era reto. Mas o texto continua. Mas os homens buscaram muitas astúcia. Isso quer dizer, desde o começo, o homem, depois da situação que você conhece, o homem vem cada dia se aprofundando mais na maldade. Se aprofundando mais. Está lendo Gênesis capítulo 6. É contínua a maldade do coração do ser humano. Ele vai dizer nesse mesmo capítulo, no versículo 20, aqui ele vai dizer, não há homem justo sobre a terra. Ele analisou, Deus fez o homem justo, fez o homem reto, mas como procurou muitas astúcias, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há homem justo que faça o bem e nunca peque. Ou seja, nós somos para outro extremo. Por favor, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero te convidar a pensar um pouquinho. Será que é esperança para a gente? Segundo os historiadores, segundo os teólogos, segundo os homens que estudam muito mais do que eu estudo, diz que na cultura islâmica eles ensinam o princípio de vida para uma criança como se eles colocassem a criança no local e ela conseguisse chegar até os 12 anos. Eles tentam colocar na cabeça da criança um estilo de vida. E a criança fica ali, sendo educada a uma forma de viver. Algumas crianças chegam a uma compreensão da vida que ainda na adolescência ou quando chega na fase adulta, eles são capazes de fazer o quê? São capazes de pôr bomba nos seus próprios corpos e morrer. Eles morrem. Ainda que sejam para matar outras pessoas, eles têm que ter consciência que eles não vão matar somente. Eles vão se suicidar. Mas eles fazem isso achando que estão fazendo uma coisa boa. Aí o Santo vai dizer para mim, Provérbios capítulo 16, versículo 25, que há caminho para o homem parece ser correto, certo, mas o fim é caminho de morte. Esses homens que se matam e matam ao mesmo tempo, podemos chamar de suicidas e de assassinos.
matam nessa terra, que não são chamados de assassinos. São chamados de quê? Abra Timóteo, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos, para os parricidas e matricidas, além de parricidas, matricidas e homicidas. Homicida você sabe muito bem o que é, mas matricidas e parricidas não são palavras muito comuns no nosso dia a dia, mas é simples. São filhos que matam os próprios pais. São os filhos que matam suas mães, aí por isso matricidas, e filhos que matam os pais, parricidas. Isso acontece quase todo dia no mundo. Será que há esperança? Querido, por favor, em nome de Jesus, por mais limitado que você seja, por mais limitado que você seja, eu quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, há esperança. Há esperança. Mas essa esperança, ela está ligada, extremamente ligada entre você e Deus. Por favor, olhe para as pessoas que estão aqui nesse tempo. Pode olhar para qualquer uma delas. Qualquer uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, elas podem ajudar você, mas elas não vão resolver seu problema. Todos os problemas que eu tenho, toda a dificuldade que eu tenho com a minha humanidade, vocês podem me ajudar a resolver, mas não vão resolver. Tudo que vocês têm de dificuldade, vocês podem me chamar, conversar, colocar todos os detalhes para mim, colocar tudo. Eu posso ajudar vocês, mas eu não vou resolver o problema de vocês. Então quem resolve? Ele. Deus resolve. Só que para Deus resolver, eu e você temos que compreender como é que Deus propõe resolver isso. Como que Deus propõe resolver os problemas que nós temos causado para nós mesmos. Nós criamos um ambiente horrível de vida. Você anda num certo bairro, você tem medo. A gente tem insegurança, medo, porque chega em casa tarde, tem medo de assaltantes. Muitas vezes temos medo da própria sombra. Eu não sei se você tem medo da sua própria sombra, mas eu já. Misericórdia. Medo da própria sombra. Você está andando sozinho, de repente aquela coisa nossa, você não está passando. E você pensa que eu também sou medo, você pensa, eu não acredito que ele medo. Mas acontece. Isso é causa do pecado. Nós somos feitos perfeitos, nos tornamos extremamente maus. Maus. O sábio é claro em dizer: não há ninguém que faça o bem e nunca peque. Ou seja, você vai procurar entre seres humanos e não vai achar um só perfeito. Você vai entrar na história da humanidade, após a queda de Adão, você vai encontrar uma pessoa perfeita, mas você vai encontrar na história dos seres humanos pessoas que mudaram as suas próprias histórias.
E aí eu quero referir, por exemplo, a uma pessoa nesse instante. Abra Gênesis. Gênesis 5. Amém? Na minha Bíblia, em Gênesis capítulo 5, está escrito o seguinte no versículo 18: viveu Jared 162 anos, gerou quem? Gerou quem? Enoque. Olha bem, esse Enoque, o texto vai dizer assim: ó, viveu Jared, depois gerou Enoque 800 anos, gerou filhos e filhos. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. 21. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. 22. Andou Enoque com quem? Deus. Andou Enoque com quem? Deus. E o texto continua: depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhos, foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com quem? E já não era, porque Deus para si o tomou. A saída para mim e para você é andar com Deus. Aí a gente tem que entender, irmãos, como que eu posso andar com um ser que eu não vejo? Como que você pode andar com uma pessoa que você não vê? Por favor, guarde isso no meu coração. Como que eu e você podemos andar com uma pessoa que a gente não pode ver? A primeira coisa que nós temos que entender que o que nos move aqui é uma palavra, é a fé. Eu creio que Deus está nesse lugar. Você crê que Deus está aqui? Nós cremos que Deus está aqui. Mas nós cremos também que Deus está conosco, não quando estamos aqui, mas aonde estamos, Deus está conosco. Então quero andar com Deus. Glória a Jesus. Eu sei que você e eu somos pais, mas eu imaginar, por exemplo, eu vou sentar aqui um pouquinho para você olhar para mim. Pensa comigo. O Jonathan representa Deus para mim. A fidelidade de Deus faz com que Deus esteja comigo 24 horas por dia. Só que eu me esqueço de que Deus está comigo. Aí 24 horas por dia, Deus está do meu lado, mas eu não aproveito a presença de Deus. Eu não falo com Deus. Eu não entrego a minha vida a Deus. Eu não abro meu coração a Deus. Ou seja, Deus está comigo, mas eu não me relaciono com Ele. Nós achamos que devemos nos relacionar com Deus na hora do culto, nos programas, nos eventos da igreja. E nós não podemos fazer de nossa vida cristã uma vida de programas. Se tem programa, tem oração. Se tem programa, tem culto. Se tem programa, tem oração, tem oração, tem oração. Se tem programa, tem louvor. E se não tem programa, tem Deus. Serve Deus. Quando Deus chamou Abraão, lá na frente da história, em Gênesis capítulo 17, quero convidar a abrir Gênesis capítulo 17, em nome de Jesus. Amém? Versículo 1. Quando Abraão tinha 90
99 anos. Aparecendo o Senhor e disse: eu sou quem? Faça o que agora? Anda na minha e ser o quê? Você tem que dizer o seguinte: Deus está dizendo para nós o seguinte: olha, você não tem que ser perfeito para andar na minha presença. Você tem que andar na minha presença para ser perfeito. O que acontece com a nossa cultura religiosa? A gente começa a tentar ser perfeito sem andar na presença. E como nós erramos demais, nós entramos em crises psicológicas e emocionais, porque achamos que nós somos um fracasso. O fracasso não é você, o fracasso não sou eu, o fracasso são as nossas escolhas. Deus continua nos amando, igreja. Deus, quando vê a maldade no ser humano, Deus se arrepende de ter tirado o ser humano. Essa palavra se arrepende é Deus se entristeceu em ver a maldade do ser humano porventura que pratica. Só que Deus está trazendo uma saída para o ser humano. E essa saída é quem? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero que você pense comigo. Se nós, que estamos aqui nessa noite, quisermos sair, que saímos do estado de imperfeição para o extremo de maldade, o único jeito que Deus escolheu foi nos fazer de novo. E aí nós temos que entender isso. Eu quero tentar finalizar o estudo de hoje e dizer o seguinte: o que é entender, irmãos? Durante muito tempo, talvez você foi que eu ainda sim, a gente associa Deus, como eu já falei, às ações. Isso é um perigo para você e para mim. Não associa Deus às ações. Deus está muito acima, irmãos. Deus, ele não está preso ao tempo. Eu quero fazer um paralelo de um texto para a gente finalizar a mensagem de hoje. Abra Salmos, por favor. Salmos 37. Eu quero que você pense aqui, olhando para o lado físico, o lado da sua vida terrena, e a gente vai depois, em cima desse texto, olhar para a nossa vida espiritual. Salmos 37. Amém? Os irmãos acharam? Versículo 25. Fui moço, e agora sou o que, igreja? Contudo, nunca vi desamparado quem? Nem a sua descendência mendigando aqui. Pensa comigo. O salmista está dizendo: olha, eu fui moço e agora sou velho.